Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, a nossa aula número 02, onde nós vamos falar de operações aritméticas. Nessa aula, a gente inicia aí com a seção 1, com o questionamento, o que são números? Então, números são uma forma quantitativa de definir ou atribuir um valor a algo. E por que quantitativa, né? Quantitativa porque se refere à quantidade. E aí, uma forma qualitativa de atribuir um valor seria a gente pegar essa expressão quantitativa, por exemplo, 10, e aí de qualitativa atribuir, por exemplo, 10 ovelhas, ou então 10 vacas. E aí a gente tem também a seguinte observação de conjuntos numéricos. Os números nos conjuntos numéricos, eles são agrupados em determinados grupos, onde aí no slide a gente pode ver que o primeiro e mais comum seria o conjunto dos números inteiros, certo? São aqueles números que não possuem parte fracionária. Nós temos também um conjunto dos números reais, que são aqueles números que possuem uma parte inteira e também uma parte fracionária. Temos os números fracionários, são aqueles números definidos como a divisão de dois números. E temos os números irracionais, que são aqueles números que a gente não consegue definir uma divisão exata. Por exemplo, aqui no último seria o número π. E aí, questionamentos que a gente vai definir nessa aula, vai responder, são o que é uma base numérica, que no caso aqui, uma base numérica é justamente, como o próprio nome diz, seria a base, o que compõe aquele conjunto numérico. E aí um outro questionamento também é como o computador interpreta os números, ou seja, como o computador ele consegue ver determinado número e identificar o seu valor. E esse último questionamento aqui vai ser respondido na seção de ponto flutuante. Então, aí na nossa seção 2, a gente já vem com exemplos de bases numéricas. E aí, a base numérica comum para a gente é a base numérica decimal, ou seja, os números eles possuem 10 caracteres básicos, que seriam os caracteres que vão de 0 até 9. E aí, quando não há mais caractere para representar, a gente retorna aqui para o primeiro, por exemplo. A gente seguiu aqui 0, 1, 2 até 9. E aí, de 9 em diante, não teria mais um caractere específico para essa base. Então, a gente pega o caractere 1, que é o próximo que tem valor, o 0 não tem valor, e aí começa a repetir novamente todos os 10 caracteres dessa base. E aí, quando chega a 20, repete o processo de novo, mas com o caractere que tem um valor maior que 1, que seria, no caso, aí o próximo valor. Uma base comum, assim, muito utilizada para o computador, a única base, na verdade, utilizada para o computador é a base binária. E essa base binária, como o próprio nome sugere, ela é uma base que só tem 2 caracteres para representá-la. Seria o caractere 0 e o caractere 1. Para o computador, isso aqui também é visto nas operações booleanas como falso, o 0, e o 1 sendo verdadeiro. E aí, vem de retorno aquela ideia que a gente utilizou aqui na base decimal. A gente utiliza todos os caracteres para representar valores, e aí quando não tem mais caractere para representar, retorna para o primeiro, que tem valor 1, e aí acrescenta o 0. Aí depois a gente ainda está no de maior valor 1, e aí acrescenta 1, e assim sucessivamente, até ir seguindo na sequência dos números e acrescentando de 1 em 1. Outras bases numéricas são a octal, que aí ela possui 8 elementos, e também a hexadecimal, que possui 16 elementos. No caso da hexadecimal, ela utiliza aqui os elementos
indo de 0 até o 9, totalizando aí 10 da nossa base decimal normal, e depois utiliza letras em maiúsculo, para completar os 16 caracteres, o conjunto dos 16 caracteres. E aí ela vai utilizar a letra A, B, C, D, E e F. E aí vem aqui aquela questão, né, que a gente está levantando sempre. Então, quando ela preenche, utiliza todos os caracteres, ela inicia novamente a contagem. Então, ela vem aqui 10, que seria pra gente, né, mas aqui na base hexadecimal, 10, 11, e aí 19. No 19, na base decimal, a gente iria para o 20, mas aí, nesse caso aqui, como ela ainda possui caracteres que podem ser utilizados, e o próximo seria o A, aí coloca um A, até preencher todos os caracteres e ir, no caso aí, para próximo número, que seria o 2. E aí surgem também alguns questionamentos. Qual o motivo de existirem diversas bases numéricas? O motivo principal é a aplicação. Por exemplo, para a gente, em contabilidade normal, em escritório, a gente vai utilizar a base decimal porque já estamos habituados a ela. Mas para o computador, utilizar uma base decimal aumenta muito a escala de erro. Então, é mais fácil para o computador lidar com operações booleanas, que seriam verdadeiro ou falso, ou seja, ele só tem duas opções, então não deixa tanto espaço para dúvida. E aí também tem a questão que quando a gente está utilizando uma base numérica binária, os números, para representar um número pequeno, você às vezes precisa de muitos caracteres. Então, às vezes você quer representar, por exemplo, se a gente fosse representar um número 100 na decimal e 100 na binária, a gente veria que ele na binária 100 teria muitos mais caracteres. Então, entra aí também a base hexadecimal, justamente para diminuir essa quantidade de caracteres, porque como a gente vai ver nas operações de conversão, para você transformar de binário para hexadecimal é bem rápido. Então, a base hexadecimal ela vem aí com esse intuito de auxiliar nas operações binárias. E aí um outro questionamento é, quando determinado número é definido em uma determinada base, esse número apenas pode ser representado por essa base? E a resposta para esse questionamento é não. Ou seja, se ter o valor 2 na base binária é a mesma coisa que ter o valor 2 na base decimal. Eles apenas possuem representações diferentes. E aí o que a gente vai observar aí na próxima sessão da aula é que tem como realizar essas conversões de uma base para outra. E no caso o que muda é só a representação do número, o seu valor não muda. Pronto, pessoal, e aí entrando na nossa seção 3 da aula, a gente tem conversão entre bases. E aí o que a gente vai fazer nessa seção aqui é converter, no caso, de binário para base decimal, depois para base hexadecimal. Depois a gente vai pegar de decimal para binário, para hexadecimal, e de hexadecimal para binário e para decimal. Então, de início, aí convertendo, né, de binário para hexadecimal. O que a gente tem aqui é um número representado na base 2, então uma questão assim de notação que a gente utiliza é pegar o número, certo? Que eu estou representando, e identificar aqui em subíndice em qual base ele está. Quando eu coloco o 2 é na base binária, quando eu coloco o 10 na decimal e quando eu coloco 16 é na hexadecimal. Pronto, pessoal, o que a gente vai utilizar aqui é o sistema posicional. Então, nesse sistema, de forma bem informal, a gente vai pegar a base, o valor da base correspondente, como é binário, então o valor é 2. E aí, para cada posição, a gente vai elevar o valor de 2 no valor da posição correspondente. Ou seja, a gente tem aqui
2 elevado a 0, 2 elevado a 1, a 2 até 7. Por quê? Porque aqui a gente tem 8 elementos, na verdade, indo de 0 até 7. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 elementos. Então, para cada elemento desse, a gente tem que a correspondente na posição dele, de 2 elevado ao número da posição, são esses aqui. E aí, o que a gente faz é pegar esse valor que a gente aqui utilizou do correspondente na posição e multiplicar pelo número que está aqui. Ou seja, na posição 0, a gente tem 1. Então, eu coloquei aqui 1 vezes 1 vai dar 1. Na posição 1, a gente tem 1 também. Então, o que eu coloquei aqui foi 2, o valor correspondente da posição, vezes o valor aqui do dígito, 1, mais... Agora, a gente tem aqui, ó, 0, vezes o valor correspondente na posição, que é 4. Então, 0 vezes qualquer número vai dar 0. Então, somei com 0. E a mesma coisa a gente vai fazendo para os outros números. E aí, depois soma tudo. E esse daqui é o resultado na base 10. Para os números reais, para os números reais nesse sistema de conversão, a gente também pode realizar um processo análogo, mas aí a única diferença aqui é que para o número certo, 1.1, a gente continuaria aqui na posição 0, 2 elevado a 0. Do ponto até mais à esquerda, a gente iria agora colocando os valores de menos o índice, no caso aqui, menos 1. Se tivesse mais um número, menos 2. Aí, nesse caso, 2 elevado a menos 1 ficaria 1 dividido por 2, que é 0.5. Então, a gente realiza, certo, essa multiplicação aqui, desse vezes o correspondente aqui, do número, na base binária, e aí soma tudo, tem o valor correspondente na base decimal. De binário para hexadecimal, aquela conversão, né, que eu falei no início da aula, que é uma das grandes motivações, porque a conversão é muito rápido. Então, o que a gente tem aqui é um número em binário, e aí desse número, a gente pega do extremo aqui da direita e vai selecionando, agrupando de 4 em 4 elementos. Ou seja, a gente pegou aqui esses 4, colocou aqui dividido em parênteses, depois pegou mais 4, depois mais 4, e aí esses dois últimos aqui, a gente deixa eles sozinhos. E aí a gente constrói uma tabela verificando qual seria o correspondente na base. Ou seja, 0, a gente tem aqui, certo? 0. 1, a gente tem 1. 2, aqui o correspondente binário, certo? Então, 2, como não tem mais como representar, a gente coloca 1, 0. 3, a gente coloca 1, 1. 4, a gente coloca 1, 0, 0. É apenas aqui o correspondente, ou seja, eu tenho um número aqui na base binária e tenho o seu correspondente na base hexadecimal. E aí, para converter agora de uma base para outra, a gente pega esses grupos aqui, que nós separamos, e consultamos aqui nessa tabela qual é o correspondente dele na base hexadecimal. Ou seja, para esse primeiro aqui, certo? Que está na base binária, a gente tem que o correspondente dele na base hexadecimal é 9. Para o segundo, a gente tem o correspondente sendo 2. No terceiro, a gente tem o correspondente sendo B. E para o último aqui, os dois ficaram sozinhos, a gente pode preencher mais aqui à esquerda com 2 zeros para completar os 4 elementos, só mesmo para não se confundir aqui quando vier pesquisar na tabela. E aí a gente tem que o correspondente dele é 3. Então, a gente pega cada um desses elementos, substitui aqui na posição correspondente e aí tem o valor do número convertido de binário, certo? Esse aqui em binário,
para hexadecimal. Pronto, pessoal. E aí aqui a gente entra agora na última etapa de conversão, que é converter de decimal para as outras bases. Então, para converter de decimal para binário, o que a gente faz aqui é realizar divisões sucessivas, certo? Vamos atentar aqui, prestar atenção, porque esse sistema de divisão, o desenho, ele é do sistema inglês, então tem uma divergênciazinha aí para o sistema que a gente está habituado, mas nada de muito complicado. O que a gente tem aqui é um número, certo, em decimal, que a gente quer transformar. E aí, o que a gente faria aqui, se fosse no sistema português, certo, do brasileiro, seria pegar esse número e aí colocar a divisão aqui no lado direito, dividido por 2. Então, o que, pelo Wikihow, né, como ele fez aqui, foi de onde eu peguei a referência dessas imagens, o que ele está fazendo é realizando essa conversão. Então, ele pega 156, divide por 2, tem um resultado aqui de 78 e de resto da divisão 0, ou seja, foi uma divisão exata. E aí, para realizar a conversão, a gente faz essa divisão sucessivas vezes, até ter como resto da divisão 1, ou seja, não tem como realizar uma divisão exata, ou então ter esse resto aqui, uma divisão exata, e aí o resto seria 0. E aí o que a gente faz, após realizar todas essas divisões, é pegar o último elemento da divisão e seguir percorrendo aqui na ordem contrária, certo? Escrevendo aqui, ou seja, a gente escreveu 1, 0, 0, daí 3, 1, certo? E 2 zeros. Então, 156 na minha base decimal, convertendo para a minha base binária, eu tenho essa representação aqui. E aí, se a gente quisesse verificar, certo, pelo sistema que a gente já viu, seria muito fácil. A gente pegaria aqui esse número, certo, que é o mesmo número aqui que eu realizei a conversão. Então, os que são multiplicados por 0 eu já não coloquei para simplificar. Então, aqui eu teria a posição 0, 1, 2. Então, na posição 2 seria 1 vezes 2 elevado a 2 daqui. Não coloquei um 1 também para não aumentar a expressão. Então, na posição 3 eu também tenho 1 e na posição 4 eu também tenho. Então, tá aqui os correspondentes. Na posição 5 e 6 a gente tem 0, não coloquei. Na posição 7, 2 elevado a 7. Após obter o resultado de cada uma dessas expressões, a gente soma tudo e o resultado dessa soma é 156. Ou seja, vem aqui aquela pergunta que a gente respondeu no início da aula. O que muda não é o valor do número, não é o valor quantitativo, é apenas a representação. E aí, agora, a nossa última etapa aqui de conversão, né, de decimal para hexadecimal. O que a gente vai fazer é novamente realizar divisões sucessivas e pegar o resto da divisão. Então, do Wikihow ele já utilizou aqui um novo design, então só prestando atenção, mas a lógica é a mesma. O que a gente tem aqui é que ele utiliza esse exemplo em decimal, certo? 31,7547, está na base decimal, e ele quer transformar para a base hexadecimal. A figura não é tão simples, mas eu vou utilizar aqui a calculadora para ir mostrando para vocês. Então, o primeiro passo é pegar esse número que a gente quer transformar, 317547, e aí obter o resto da divisão, que aqui na minha calculadora é o MUD, certo? Resto da divisão por 16, que é a base que a gente quer transformar. E aí, pegando esse valor, certo? Já tinha feito aqui antes, ó.
dá 11. Ou seja, realizando uma divisão exata, qual é o que sobra, né, do resto da minha divisão. Então, sobra 11. E aí, imagine que a gente ainda não tivesse aqui esse número, certo? Mas aí é uma equação aqui de primeiro grau, então aqui seria a minha variável x, que eu quero descobrir, que a gente vai utilizar na próxima etapa desse tipo de conversão. E aí eu tenho como descobrir aqui. Então, a gente já vai separando aqui, já verifica que 11 na minha base decimal, que é aqui o resto, certo? Esse resto aqui está na base decimal, corresponde a B na minha base hexadecimal. E aí, o próximo passo seria, esse aqui é o passo anterior, certo? Que a gente realizou, e aí, como eu falei, a gente pegaria esse valor aqui, que foi o quociente dessa minha multiplicação aqui, e agora ele assume o valor que estava assumindo o número que eu queria converter. Então, eu realizo mais uma operação novamente de resto de divisão, verifico que o resto da divisão desse número por 16 é 6, para uma divisão exata, e aí eu tenho que o meu quociente para essa nova operação aqui é 1240. Então, já vou realizando também aqui essa observação que 6 na minha base decimal corresponde a 6 na minha base hexadecimal. E aí, eu realizo, certo? Aqui esse passo sucessivas vezes. Esse aqui foi o nosso passo anterior. Então, eu tinha 1240. Agora, eu tenho 1240 aqui, que o resto da divisão por 16 é 8. E aí, eu tenho que meu quociente 77. Então, faço isso sucessivamente. Então, após ter realizado todas essas operações, aqui foi aquela primeira, certo? Que a gente fez. E aí a segunda, até chegar aqui na última. O que a gente vai fazer aqui, o que a gente tem, na verdade, é que aquele número que a gente estava tentando transformar, ele corresponde a esses números aqui na minha base hexadecimal. Mas vamos verificar aqui, atentar a ordem. Ou seja, aqui agora a gente vai pegar a última operação que a gente fez, que foi de 4, certo? Ó, 4D, conforme tá aqui, ó, 4D, aí 8, 6 e B. E aí, para checar se isso está correto, o que a gente faz é pegar esse valor, iniciando aqui em B, certo? Que no caso, na minha base decimal seria 11. Então, eu coloco aqui, isso vem, certo, pessoal, daquele método de conversão do sistema posicional. Então, é 11 vezes 16 elevado a 0, certo? Que é 1. Depois, no 6, na minha base decimal é 6. Então, 6 vezes 16 elevado a 1. Depois, na minha posição aqui, 8, 16 elevado a 2. Então, multiplico 8, certo? Na base decimal mesmo. D, na minha base decimal é 13. Então, tá aqui na posição 3. Multiplico por 16 vezes 16 elevado a 3. E aí, por fim, eu tenho aqui 4, que ocupa a posição 4, e multiplico por 16 elevado a 4. Depois somo tudo e tenho aqui que esse número que a gente realizou a conversão é o mesmo número que a gente estava tentando converter. Agora a gente vai ver para a base hexadecimal. Então, convertendo da base hexadecimal para binário é muito simples. Basta eu ter aquela tabela. E aí, antes, quando era de binário, a gente agrupava todos em grupos de 4. Agora a gente vai agrupar de forma de apenas um caractere, certo? Então, a gente pega aqui o valor de A, o correspondente, coloca os 4 dígitos, depois o valor de 2, coloca os 4 dígitos, depois o valor de 3, coloca os 4 dígitos. Então, é um sistema bem simples para realizar a conversão entre essas duas bases.
E para decimal, que a gente até já realizou no último exemplo da conversão de decimal para hexadecimal na checagem, que é utilizando o sistema posicional. Então, o que a gente faz aqui é pegar o dígito com o correspondente dele na nossa base decimal, ou seja, aqui ele está com os caracteres, certo? Está com C, que é característico da base hexadecimal. Mas o que a gente vai fazer, pega C, o valor de C na base hexadecimal é 12. Opa, apareceu aqui, é 12. Então, eu vou colocar aqui 12 vezes esse valor, que é o correspondente à posição, certo? Que é 16 elevado a 3. Para as outras, eu fiz de forma igual. E aí, o que a gente tem aqui de resultado são esses valores, somando tudo, a gente tem a representação desse número na base hexadecimal em decimal. Ok, pessoal, então iniciando aí mais uma sessão, certo? Agora a gente vai ver operações de adição voltadas unicamente para a base binária. Então, o que a gente tem na base binária, quando quer somar dois números, é a mesma coisa do que a gente tem na base decimal. Então, eu coloquei aqui dois números, certo, na figura. E aí, somando 0 com 1, a gente tem 1. Somando 1 com 1, na base decimal, seria 2. Mas 2 a gente não tem representação na base binária. Então, de forma informal, né, a gente colocaria aqui o 0 e mandaria 1 para o vizinho. Então, agora aqui, na próxima soma, o que a gente vai ter será 1 mais 1 mais 1. E aí, o que a gente faz é mais 1 novamente, certo? Que o que a gente tem aqui é que seria o valor... A gente soma esses dois 1s aqui e manda 1 para o vizinho. E aí, esse 1 que estava aqui sobrando, a gente desce ele. E aí, aqui na última operação, a gente tem 1 mais 1, que dá, no caso, daria aqui 2, né? Que a representação de 2 em binário é 1, 0. Então, a gente coloca aqui 0 e 1, que são os últimos dígitos a serem somados. Pronto, pessoal. Então, o que a gente tem aqui é um exemplo mais elaborado, certo? E aí, aqui a gente vai somar 4 números. Nesse primeiro desenho aqui, o que a gente tem é a soma de dois 1s, certo? Então, a gente coloca o 0 aqui e manda 1 para o vizinho. E um bizu, que vem aí um bizu bem informal, seria na soma aqui, quando a gente for realizar de muitos dígitos 1s, o que a gente vai fazer é agrupar esses dígitos em grupos de 2. Então, a cada 2, a gente cria aqui um grupo, certo? E aí, para cada grupo, a gente manda para o vizinho um 1. E se aqui, no caso, tem 1, a gente desce 1. Se não tivesse nada, a gente não iria descer nada, iria colocar 0. Aí, na sequência, para o próximo, o que a gente tem aqui são 4 1s, certo? Então, a gente cria um grupo, e aqui sendo outro grupo, e manda para o vizinho a representação desses 1s. Então, aqui, 2 1s. Como a gente não tem nada, né? Não tem nenhum sobrando, a gente coloca 0. E aí, o que a gente pega aqui nessa última fileira, cria novamente grupos de 1, grupo de 2 desses 1s, e manda para a fileira seguinte. Então, o que a gente tem aqui, 3 grupos, mandou 3 1s. Daí, para que a gente tenha aqui novamente esse um grupo, então seria mandar mais um 1 aqui adiante, que seria esse 1, e como esse 1 aqui está sobrando, a gente desce aqui ele. Para a operação de subtração, pessoal, aqui na seção 5, a gente tem aqui esse exemplo, certo? Onde essa operação aqui, uma operação bem básica, então 1 menos 0 é 1,
E aí, 1 menos 0, 1, 1 menos 1, 1. Tranquilo aqui, igual o sistema decimal, coisa que a gente já está habituado. Aqui da mesma forma também, certo? 1 menos 0, 1, 1 menos 1, 0, 0 menos nada, 0 e 1 menos nada, 1. Um exemplo mais elaborado, que seria aí o exemplo em que a gente informalmente, não é, tem que pedir emprestado. Então, o que acontece aqui, nesse caso, ó, quando eu colocar 0 menos 1, eu não posso fazer isso porque eu ainda tenho caracteres representando esse número mais à esquerda. Então, o que eu faço é pedir emprestado. Então, esse número aqui, que estava valendo 1, quando eu peço emprestado, ele passa a valer 0. E aí, esse 0 aqui, que foi o 0 que veio para cá, ele tem um acréscimo aqui de 1, porque ele pediu emprestado. Então, 1, 0, que é 2, certo? Na base binária, menos 1 dá 1. Então, foi o valor que a gente colocou aqui. 0 menos 0 dá 0 e 1 menos 1 dá 1. Então, a gente só uma elaboração aqui, certo? Os dois números que a gente estava subtraindo vai ser igual a 1. E aí, um exemplo mais elaborado é o seguinte. A gente tem aqui, já está riscado, certo? Não tem uma imagem do processo, mas a gente tinha aqui 11000 menos 111. Então, de início aqui a gente tinha vários zeros subtraindo com esse 1, certo? Então, a gente não poderia fazer isso e aí saiu pedindo emprestado. Ao pedir emprestado, a gente começou aqui em 0. Pediu emprestado para o próximo, não tinha. Pediu emprestado para o próximo, não tinha. Pediu emprestado para o próximo, tinha 1. Então, 1 se tornou 0 porque emprestou. E aí, esse número aqui, que antes era 0, passou a ser 0. Mas aí, ele teve que emprestar. Então, ele passou a ser 1. Ou seja, que era 2, passou a ser 1, certo? E aí, ao emprestar, esse número aqui, que era 0, passou a ser 2. E aí, ele emprestou 1. Então, ficou aqui só 1. E esse número aqui, que era 0, que foi o que pediu emprestado, ficou 2. E aí, informalmente, certo? 2 na base decimal menos 1 na base decimal dá 1, que seria a mesma coisa. 2 na base binária menos 1 na base binária dá 1. E aí, 1, que foi o que ficou aqui, certo? Após o empréstimo. Menos 1, 0. 1 menos 1, 0. 0 menos nada, 0. E 1 menos nada, 1. E agora, pessoal, a gente traz aí na seção 6 a operação de divisão de números binários. Então, atentando aqui novamente para a representação, certo? Como é no sistema inglês. Esse aqui é o número que a gente está tentando dividir, 1, 0, 1, 0, 1, dividido por 1. O que a gente vai fazer na divisão, assim como na divisão decimal, é realizar uma série de subtrações. Então, nesse número aqui, a gente inicialmente no caso, para poder pegar emprestado, a gente colocou aqui esse 0, certo? Para pegar um número maior. E aí, a primeira coisa que a gente faz aqui é subtrair por 1. Então, a gente coloca aqui a multiplicação vezes 1, certo? Sempre vai ser vezes 1 no sistema binário. Então, subtraindo esse número aqui do número total, certo? Foi o número selecionado, menos 1, a gente vai ter 1 menos 1, 0. 0 menos 1 não pode, então pega emprestado, aí já fica esse 1, 0 aqui. Então, 1, 0 menos 1 dá 1. E aí, agora a gente vai descer aqui esse próximo 0, certo? Já é essa etapa aqui. Então, novamente, multiplica por 1, certo? Coloca aqui o número 1, e aí realizo essa subtração. Quando eu realizar essa subtração aqui, o resultado vai ser 1, e assim vou realizando subtrações sucessivas até que o resto da divisão seja 0 ou 1, certo? Então,
no caso aqui, como resultado, certo? Vamos só analisar. A gente tem esse número, 10101, dividido por 1, o resultado será, esses números aqui, esses zeros não contam, são zeros à esquerda. Então, como resultado, a gente tem 1. E aí, nessa aula, eu já trago aí parte da avaliação. São questões avaliativas que vão compor 15% da avaliação da nossa primeira unidade. Então, alguns exercícios que vocês vão realizar e me enviar junto com a prova, certo? São o seguinte: vocês vão pegar o número do CPF de vocês, que está na base decimal, e converter para a base binária, para a base hexadecimal, e depois realizar a conversão inversa. Ou seja, o que agora está na base binária, vocês vão converter de novo para a base decimal, e o que está na base hexadecimal, vocês vão converter novamente para a base hexadecimal. No caso aqui, eu vou corrigir antes de enviar para vocês, mas tá, converta o número do seu CPF. Mas no caso aqui é o número da matrícula do SIGA A, certo? Então, vocês vão pegar lá o número da matrícula e converter para a base binária e para a base hexadecimal. Não precisa realizar a conversão inversa. E aí, vocês vão pegar o número do seu CPF e o número da sua matrícula, os dois na base binária, certo? Vocês já realizaram a conversão aqui e vão somar com esse número aqui. Depois, vocês vão subtrair o número do seu CPF e o número da sua matrícula, certo? Só esses dois números, ambos na base binária. E, por fim, vocês vão pegar o CPF, que está na base binária, e vão dividir pelo número 11, também na base binária. E aí, com isso, a gente finaliza nossa aula. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail institucional.